Graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Hoje nós vamos estar meditando também um pouquinho na palavra de Deus. Palavra bastante conhecida dos irmãos, mas nós vamos a Deus que a palavra dele se renova, né, irmãos? Todos os dias, todos os momentos da nossa vida, a palavra do Senhor ela se renova para nós, né? Então isso é um motivo da gente estar sempre glorificando Deus e rendendo graças a Ele por tudo e por todas as coisas, né? Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo número 18. Versículo de número 9 e número 10. Gênesis capítulo 18, versículo 9 e 10. Bem? Já está ali? Vamos estar lendo, bem? Diz assim a palavra de Deus. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele diz: eila, aí está a tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara na porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Amém? Só bem. Aqui, irmão, por essa palavra, eu creio que todos os irmãos sabem, ou a maioria dos irmãos sabem, que Sara, a esposa de Abraão, ela era estéril. Ela não conseguia gerar filho por causa da esterilidade dela. Então, o desejo de Sara e de Abraão era de ter um filhinho no colo deles, né? Qual é a mãe ou qual é o pai quando casa não tem uma intenção de ter um filhinho ou uma filhinha? Todos, né? A gente já casa pensando em ter um filho, abraçar um filho, uma filhinha no nosso braço. Assim era o sonho, o meu sonho quando era mais jovem. E assim também o de vocês. Todos nós temos essa intenção quando casamos. E Abraão e Sara não eram diferentes. Eles tinham também essa intenção. Só que o tempo foi passando, eles casaram novinho. Mas o tempo foi passando, foi chegando a idade, nada de ter filho. E isso, eu creio que entristeceu o coração de Sara, como mulher, né? Geralmente as mulheres, elas têm mais o sonho de ter um filho do que certos homens. Tem homem que não quer filho muito cedo, mas a mulher já casa com a intenção de ser mãe. E Sara do mesmo jeito, da mesma forma. E chegou a idade. E diz a palavra de Deus que quando chega-se o tempo de Sara, cessa-se o tempo de Sara, como que a mulher vai engravidar cessando-se o tempo dela? Vocês não sabem o que eu estou falando, não é? A mulher não consegue engravidar. Aí então é o que? Ela entrou aqui meio que em desespero e um pouquinho depressiva, porque aquele sonho que ela tinha tanto, agora ela tem certeza, ou praticamente quase certeza, de que realmente agora ela nunca ia gerar uma criança, porque não tinha mais os costumes das mulheres. Você sabe. E quando Deus viu isso, agora manda os anjos na porta da tenda, ou seja, na porta da casa de Abraão e Sara. E Abraão saiu para fora da tenda e foi conversar com os anjos. E os anjos falaram para Abraão: Abraão, a sua esposa Sara, daqui a um tempo, não falou o tempo, daqui a um tempo determinado, ela dará à luz a um filho. E quando Sara ouviu isso, ela teve consciência do que ela não tinha mais o costume da mulher. Como agora eu vou engravidar? Como
não posso engravidar agora. Quando eu tinha o costume, não engravidei. E agora que eu não tenho, vou engravidar. Aí então diz a palavra que ela riu dos anjos, né? Ela riu da promessa de Deus. Acontece isso muitas vezes, irmão, na vida de alguém, que quando Deus usa um profeta para profetizar na vida dele, que Deus vai conceder a ele alguma coisa, muitas vezes não que ele ri, mas ele não crê, ele duvida do profeta. E a Bíblia fala: acreditei nos seus profetas e sereis próximos. Então agora, voltando aqui para a palavra de Deus, lá no capítulo de número 18, versículo 10, agora Deus faz a promessa para Sara e Abraão, que ela ia gerar um filho no ventre dela. Demorou quanto tempo? Eles não sabem. 25 anos depois da promessa. E Deus promete alguma coisa para a gente quer já amanhã, né? Você pensou? Demorou 25 anos ainda, Sara esperando o cumprimento da promessa de Deus, para que ela pudesse agora sentir o Isaac mexendo dentro da barriguinha dela, a barriguinha dela crescendo, não é? Sentindo ali os enjoos de mulher grávida, sentindo as tonturas, sentindo os vômitos que a mulher grávida sente. 25 anos, e o Isaac ali gerando. Chegou no tempo de nascer, a dor do pai. Chegou depois que nasceu o sorriso e a alegria de Sara e Abraão, que vem Isaac agora, chorando, e ele pegando o colo, e consolando, e dando mamar, né? E tratando, e o Isaac crescendo, e correndo para lá e para cá, e Abraão estava já, cabecinha branca também, correndo atrás dele, brincando com ele. 90 anos de idade, a pessoa, Abraão sai, olha só que idade. E o Isaac correndo para lá, e o Abraão pegava uma meia, ia de bola, ia chutar a bola com o Isaac, né? Ia correr, brincar de esconde-esconde com o Isaac, né? Ia brincar de rala com o Isaac. Olha a alegria do pai e da mãe de idade. Quase não conseguia nem correr atrás de Isaac, mas Isaac estava no trabalho, né? Só que Isaac foi falando assim: aqui hoje, Isaac honrou o pai e a mãe. Ele quer honrar o pai e a mãe, é respeitar o pai e a mãe, né? Queria bem o pai e a mãe, amava o pai e a mãe, considerava o pai e a mãe. E agora Isaac já com determinada idade, rapazinho, né? Eu creio ele com uns 8, 9 anos de idade. Agora vai o Deus que fez a promessa, demorando 25 anos, mas cumpriu a promessa. Eu quero dizer para você, o que Deus prometeu para você pode demorar onde for, vai se cumprir. Se você acreditar, você continuar acreditando, vai se cumprir. Abraão, Sara acreditou. Sara duvidou meio que na hora que ouviu, mas Abraão não, Abraão teve fé. Ele teve certeza de que o que saiu da boca de Deus ia acontecer na vida dele. Por isso ele é chamado pai da fé. Ele não duvidou do que Deus falou, ele acreditou piamente naquilo que Deus tinha falado para ele, né? E aí agora, depois disso tudo, o próprio Deus da promessa agora chega e vai testar mais uma vez a fé de Abraão. Depois de Isaac já rapazinho correndo, tudo para lá e para cá e tal, aquela festa toda, né? Agora Deus vai e pede o Isaac para Abraão. Pede Isaac para Abraão. Lá no capítulo de número 22, versículo de número 2. Capítulo 22, versículo 2. Olha o que está escrito. Ele disse, quem disse? Deus. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, então é um lugar indicado por Deus, aonde agora Abraão ia pegar o Isaac e ia levar em sacrifício a Deus. Eu fico imaginando que nos olhos de Abraão, se fosse para ele escolher um lugar aonde ele ia levar o Isaac, ele ia levar o Isaac na montanha mais baixinha que tinha, para não dar muito trabalho e para chegar logo. Mas Deus não, é o lugar que eu te
Você fica imaginando uma montanha bem alta. Além da dor no coração de Abraão, agora levar em sacrifício o próprio filho e ainda subir a uma montanha bem alta. Chegando no pé da montanha, juntou uns pedacinhos de lenha seca, colocou sobre os ombros dele e de Isaac. Isaac também teve que ajudar. E agora sobe a montanha, os dois juntos. E Abraão falou para o moço dele, o servo dele: ó, fica aqui no pé da montanha. Em minhas palavras, tá, moço? Fica aqui no pé da montanha, que eu e o moço, ou eu e meu filho Isaac, vamos subir junto. Só que tem uma coisa: nós não vamos ficar lá, nós vamos retornar. Olha a fé de Abraão. Olha a fé de Abraão. Nós vamos subir, mas nós não vamos ficar. E Abraão sabia que Deus tinha pedido Isaac para o holocausto. E o holocausto tinha, quando chegar lá, tinha que preparar o altar com pedra, colocar a lenha seca em cima daquelas pedras, pegar o holocausto, que no caso era o Isaac, deitar o Isaac em cima da lenha seca, e agora, depois disso tudo, pegar o cutelo, ou seja, o facão, a foice, sei lá o quê, a Bíblia fala cutelo, e agora degolar o pescoço de Isaac, matando o próprio filho. Depois disso tudo, ainda acender fogueira e ver se queimando, porque era um holocausto, tinha que ser completo. E Deus vendo tudo isso aí no coração de Abraão, a fé de Abraão e o amor de Abraão, não somente pelo filho, mas por Deus em primeiro lugar. Aonde está escrito lá no primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Você lembra? Tem 10 mandamentos. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Abraão amava o filho Isaac, mas amava Deus mais do que o filho Isaac, o filho da promessa. Então Deus viu isso no coração de Abraão e conhecia Abraão. E quando agora Abraão vai degolar o filho para oferecer em holocausto, aí agora vamos ver o que Deus falou para ele. Onde eu marquei aqui? Vamos ler lá no 22:6, só para ter certeza do que eu estou falando aqui, meus queridos. Ó, 22:6. Ó, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac, seu filho. Ou seja, então, Isaac também carregou a lenha, né? Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, ou seja, foram dois juntos, pai e filho. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Nem Isaac sabia que ele ia ser oferecido ao holocausto. Por isso, agora ele pergunta ao pai: pai, está aqui o fogo na tua mão e o cutelo na outra mão, e cadê o cordeiro para o holocausto? E aí agora o pai disse para ele à noite, e disse a Abraão: Deus proverá. Olha só a fé, Deus proverá. Eu quero dizer aqui uma coisa que vem de Deus para nós hoje: Deus proverá para a minha vida, para a sua vida, aquilo que você está confiando em Deus de conseguir. Você crê? Eu profetizo isso na sua vida. Deus proverá. Deus está provendo. Mas, pastor, eu não estou vendo acontecer nada. Eu não estou vendo holocausto nenhum. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ó: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam os dois juntos. Glória a Deus. Lá no versículo 11. Mas agora, quando o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste
Abraão, não estenda a tua mão para o teu filho. Ou seja, não precisa sacrificar o seu filho, porque agora sei que tu temes a mim, no caso, a Deus. No 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele. Estava ali na montanha os dois. Quando ele ouviu isso, a voz de Deus falando para ele ficou procurando o cordeiro, e o cordeiro estava atrás dele, enroscado com um chifrinho nos galhos secos de árvore. Olha a providência de Deus. Deus proveu para nós aquilo que nós estamos esperando. Nós ficamos procurando onde está a providência. Cadê a providência? O que vai acontecer? O que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer para... né? Deus dá a providência de Deus. Deus está provendo o cordeiro. Está lá enroscadinho lá. Vai lá. Eis aí o carneiro atrás dele, travado pelas pontas. Pelas pontas aqui, tem Bíblia que fala pelo chifre. Depende da tradução. Sei lá. Pelas pontas, no mato. Tem Bíblia que fala numa carga de árvore. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Olha só que Deus maravilhoso. Ele promete a promessa, faz cumprir a promessa, e agora pede a promessa, e vê a fé daquele que recebeu a promessa, em oferecer a promessa para Deus, e agora Deus vem e retribui novamente a promessa para aquele que recebeu a promessa. Você entendeu? O que Deus prometeu para você e conceder a você, e se Ele pedir de volta para você, você vai ter coragem que Abraão teve de devolver a promessa para ele? Eu fico imaginando, será que eu tinha coragem de pegar um dos meus filhos e oferecer, igual Abraão ofereceu? Você tinha, mas se você responder, não, isso é para você e Deus. Tem gente que fala assim, eu tenho coragem, mas na hora que eu vou ver, sai correndo para trás. Cadê a coragem? Cadê a fé? Cadê aquele amor que nós dizemos que temos para Deus? É difícil, né? Deus provar a gente de uma tal maneira desse jeito, e a gente provar para Deus que a gente é fiel a Ele e acredita nele, sabe que Ele não vai deixar ou não vai tomar de volta aquilo que Ele prometeu para nós, né? Depois de testar a nossa fé, escrevi aqui, ó, depois de Deus testar a nossa fé, Ele nos encoraja e nos fortalece e nos recompensa. Ele testou a fé de Abraão, não foi? Testou a fé de Abraão, encorajou Abraão a fazer aquilo que ele pediu. Eles sabem que Abraão ficou meio assim, não, mas ele encorajou. Ele testou a fé, agora ele encorajou e ele fortaleceu para Abraão subir aquela montanha, subir aquele morro alto. E tem que ter força, porque para subir montanha não é fácil, né? E depois disso, agora ele dá a recompensa. Qual é a recompensa? Não precisa me dar mais esse holocausto, não precisa me dar mais aquilo que eu te dei, né? Não precisa mais. Ó, lá em 1 Pedro 5,10, coloca aí, por favor. 1 Pedro 5,10. Ó, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja glória, poderio para todos sempre. Amém. Foi isso que Ele fez com Abraão. Conta lá para o 10 de novo. O Deus, não, o 11, tá? E Ele mesmo vos aperfeiçoará. Está vendo? Aperfeiçoou Abraão para ele conseguir livrar o filho do holocausto. Confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha o que Deus faz. Tiago capítulo 5, versículo 1.
As vossas esquerdas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças. Isso aí é mais um fortalecimento que Deus dá para nós através dessa palavra de encorajamento, para nós saber oferecer a Deus as coisas que muitas vezes nós temos na nossa mão e retemos. Não queremos oferecer a Deus, não queremos oferecer assim, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso jejum, a nossa oração, a leitura da palavra, como a Carol já acabou de dizer que, né? Retemos para nós. Temos que ter em nossa vida muita alegria e esperança quando nós dispomos a sacrificar aquilo que Ele nos pede. Qual é o sacrifício que Deus pede para nós hoje em dia, ao olhar de muitos aqui? É o tempo. Sacrifica o seu tempo. Deixa um tempinho para mim. Me busca mais em oração. Me busca mais em jejum. Dê o seu tempo para mim, mais na leitura da minha palavra. Fortaleça mais em mim. Já chegue mais em mim. E às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e deixamos de doar a Deus ou de ofertar a Deus um pouquinho a mais do nosso tempo. Oferecemos só um pouquinho, só no tempo do culto. E o restante deixamos para trás. Você quer ver só uma coisa? Convida aqui alguém, vamos convidar alguém aqui para fazer uma campanha de oração aqui 5 horas da manhã, nesses dias frios. Levantar 4h30, chegar aqui 5 horas em ponto, nos dias frios. Vamos sacrificar um tempo, é meu trabalho. Entra às 7. Vem orar das 5 às 5h15, 5h30. Um exemplo. Aí a gente fala assim, mas eu não falei isso nada, vou ficar quieto aqui no meu canto, daqui a pouquinho eu tenho que levantar para trabalhar. Não está dando um sacrifício a Deus. Oferecendo um sacrifício a Deus. Você imagina agora Abraão oferecendo um sacrifício ao próprio filho a Deus. Olha só. E nós não temos coragem de sacrificar 15 minutos do nosso tempinho a Deus. Assim como Abraão não se entristeceu no que Deus pediu para ele, somente aceitou, assim também devemos aprender com ele isso. Ele não ficou triste, não se entristeceu. E por não ter feito isso, Deus o abençoou. Mateus capítulo 10, versículo 37. Olha o texto. Vamos lá? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão amou mais o filho de que a Deus? Pensa. Amor? Não. Ele amou mais a Deus do que o filho. Tanto é que ele foi lá e ofereceu em sacrifício a Deus o próprio filho. Passa mais um só. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha só, aquele que não ama, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Já pensou? Vamos lá, João capítulo 12, 25 e 26. Acabou já, tá, irmãos? Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Está vendo? Por que Deus honrou Abraão? Porque Abraão servia a Deus como Deus na vida dele. E quem me serve, meu Pai honrará. Quem serve a Deus é honrado. Deus honrou Abraão no seu sacrifício ali que ele ia fazer. Não, Abraão, não precisa fazer. Eu te conheço o seu coração.
eu sei que você é para mim, eu vou te honrar, Abraão. Você vai descer assim com ele, como você falou lá embaixo, confirmou o que saiu da boca dele. Às vezes nós temos que falar a palavra com convicção em Deus, daquilo que nós estamos pedindo a Deus e querendo receber de Deus. Tem que ter convicção, né? Não falar com temor ou com dúvida, não, falar com certeza, falar com fé. Mesmo se tem alguém do seu lado assim, que nada, você não sabe nem o que você está pedindo, você não sabe nem o que você está falando. Aí é que você tem que dizer para você mesmo: eu estou falando porque eu confio no Deus que eu sirvo. Estou falando porque eu confio no Deus que eu conheço e Ele também me conhece. E se Ele falou que vai me honrar, Ele vai me honrar. Seja em qualquer área da minha vida, seja na área ministerial, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área familiar, não importa. Se Deus falou que vai honrar, porque você serve a Ele, irmãos, continue acreditando, continue confiando nas promessas do Senhor. Amém, meus queridos? Uma palavra curta, mas uma palavra só de ensinamento para nós, aprender aqui um pouquinho só com Abraão. Confiar em Deus de todo o nosso coração. Não importa o que nós temos que enfrentar. Abraão enfrentou, muitas coisas de dentro do coraçãozinho dele, como Deus pediu. O próprio Deus pediu para ele. O filhinho dele, que ele tanto tinha amor, tanto amava, o único filho. Assim como Deus também deu o único filho dele por nós. Fique imaginando como ficou o coração de Deus. Abraão não precisou cumprir o holocausto. Deus ele permitiu que o holocausto fosse cumprido em nosso favor, derramando o sangue de Jesus na cruz do Calvário por nós. Abraão não precisou derramar o sangue de Isaac. Deus derramou o sangue do único Filho Jesus Cristo por nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Bom, Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar de pé.